Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo direto ao ponto, onde nós vamos estar falando aí a respeito de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e também de Apocalipse, capítulo 20, verso de número 4. Essa imagem do livro é As Últimas Coisas, de George Eldon Leite, que ele diz que a ressurreição de 1 Tessalonicenses 4, verso 16, é paralelo ou igual, ou fala do mesmo conteúdo, mesma proposta de Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4. Então, deixei a capa do livro aí para vocês terem uma ideia. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada aqui, vocês podem ver, e como eu já deixei marcado aqui onde eu estava lendo, esse livro eu peguei na Amazon pelo Kindle, para vocês terem ideia, deixa eu voltar aqui, vocês podem estar vendo aí, que ele está falando da ressurreição aqui, e do arrebatamento, Então, sobre a ressurreição de Cristo, beleza. Ele coloca as ressurreições, a primeira ressurreição com uma única ressurreição, e eu grifei aqui algo aqui, só que nós vamos estar lendo o que ele disse. Primeiro vou ler o texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok, aqui fala do período, do momento do arrebatamento da igreja. E Apocalipse 24, onde nós vamos ler aqui o texto que está escrito, vai dizer assim, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o versículo 5 vai dizer: mas os outros moram reviveram até que 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então vamos ler aqui. Eu quero começar dessa parte aqui, que eu grifei aqui, para vocês terem uma ideia. O importante é que o corpo da ressurreição, deixa eu dar uma grifada aqui para nós estar lendo, vocês acompanharem. O importante é que o corpo da ressurreição será como o corpo da ressurreição de Jesus. O primeiro homem era da terra, um homem do pó, o segundo homem do céu. 1 Coríntios 15, 47. Não está totalmente claro o que Paulo quer dizer com a última frase, se ele está se referindo à encarnação ou à ressurreição ou à segunda vinda de Cristo. No presente contexto, parece melhor entender que Paulo se refere à ressurreição. Em sua ressurreição e exaltação, ele retornou ao céu, o reino invisível da existência de Deus. Deste reino celestial, ele apareceu aos discípulos durante os 40 dias e depois a Paulo na estrada de Damasco, beleza, Aí nosso corpo terrestre, como Adão, beleza. Agora aqui, essa parte que deixa eu grifar aqui, como está falando agora vai entrar no assunto do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo. Que nós temos que entender que esse autor que é pós-tribulacionista, ele coloca o arrebatamento junto com a segunda vinda, coisa que nós não fazemos. Eu quero destacar aqui o grande erro do pós-tribulacionista. Não é nada pessoal, debatendo ideias. Amo meus irmãos pós-tribulacionistas em Cristo Jesus, mas olha o que eu grifei aqui em amarelo, está dizendo: está claro em outras escrituras que a ressurreição do santo ocorre na parousia, a segunda vinda de Cristo. Paulo deixa isso claro em 1 Tessalonicenses, ele vai usar o texto em que eu li, no versículo 16, porque o próprio Senhor descerá do céu com clamor de comando, com o chamado do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que os mortos ressuscitam primeiro não é dito com referência aos réis dos mortos,
O fato é que Paulo, em nenhum lugar em suas cartas, menciona a ressurreição de não santos. Primeiro, significa que os santos mortos são ressuscitados antes que os santos vivos sejam arrebatados para estar com o Senhor. Beleza. Agora, em azul aqui, tá, deixa eu tirar para cá. Isso. Aqui está o cerne da... Vou botar aqui mais no meio aqui. O cerne da questão. Porque, olha o que ele vai dizer, ó. Isso é paralelo à ressurreição dos santos e dos mártires em Apocalipse 20. Aqui começa um grande erro. Apocalipse 9, 11 e 16 mostra a segunda vinda de Cristo em termos de conquistador. Ele é visto montando um cavalo branco, um carregador de batalha, montando para destruir o anticristo e aqueles que o seguiram. Assim, após a segunda vinda de Cristo, ocorre a primeira ressurreição. Aí o Apocalipse 24 designa, passar a página aqui, deixa eu retornar aqui o quadradinho com a imagem, mais de um grupo de pessoas. João viu primeiro aqueles que haviam sido decapitados, seu testemunho. Ele também viu aqueles que não tinham adorado a besta, a sua imagem, aparentemente crentes que não haviam escapado da perseguição. Os mortos voltam à vida e se alegram com Cristo por 1000 anos. Então, após o reino milagre de Cristo, eles continuam na era vindoura ainda em seus corpos renovados, em um céu e terra renovado. Agora, olha que interessante, deixa eu pegar essa parte aqui para vocês verem, né? Outro evento que ocorre simultaneamente com a ressurreição dos santos é o que chamamos de arrebatamento. Ele começa a encaixar a ressurreição de Apocalipse 20, fazendo paralelo com 1 Tessalonicenses 4,16 e colocando arrebatamento. Aí nós vamos ver o erro dos pós. Paulo diz em 1 Tessalonicenses que imediatamente após a ressurreição dos mortos em Cristo, então nós, os que restarem vivos, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens, para encontrar o Senhor no ar, e assim sempre esteja com o Senhor. A palavra arrebatamento vem do latim para seremos apanhados, rapiermos, alcançar os santos vivos para encontrar o Senhor no ar. É a maneira de Paulo escrever a transformação dos santos vivos quando eles vestem seus corpos espirituais com os mortos em ressurreição, sem passar pela morte. Aí Paulo diz a mesma coisa em palavras diferentes. Aí Paulo vai falar da transformação do corpo em 1 Coríntios 15, 51 ao 54. A ressurreição para os santos mortos, arrebatamento pelos santos vivos. Assim todos os santos e todos eles estarão na vida da era futura. Beleza? Então aqui, aí vou pular aqui. Aí onde eu grifei aqui, ó. No entanto, Apocalipse 20 antecipa claramente duas ressurreições. A primeira ressurreição ocorre imediatamente após a vitoriosa segunda vinda de Cristo e é seguida pelo milênio. Ok? Acabou, já entra a respeito do julgamento, beleza? Só que o que me chama a atenção é que em nenhum momento você vai ver a igreja indo para o céu em questão dos pós-tribulacionistas. Agora, vamos para o erro de colocação desse autor pós-tribulacionista. Primeiro, o significado de paralelo, quando ele diz que a respeito da segunda vinda é paralela à ressurreição com Apocalipse 20, beleza. A segunda vinda de Cristo é para instalar o reino milenar e assim dá toda a sequência no capítulo 19, o capítulo 20 é a consequência do capítulo 19. Só que ele faz um link com 1 Tessalonicenses 4,16, porque paralelo é aquilo que corresponde, aquilo que é semelhante. E por ele ser pós, ele coloca a ressurreição dos santos em um único evento, ou seja, no final da grande tribulação, e dizendo que a ressurreição de 1 Tessalonicenses 4,16 é paralela com a ressurreição de Apocalipse 24:20. Só que lá fala da segunda vinda de Cristo, ou seja, a ressurreição de capítulo 20 de Apocalipse é depois, quando Cristo vem à Terra, no capítulo 19. E então eles colocam junto com isso o arrebatamento. Então agora vamos analisar o erro. Primeiro, a ressurreição para o arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, não tem a ver com a ressurreição de Apocalipse 20, verso 4. Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16,
a ressurreição dos mortos é para o arrebatamento da igreja, que é levada para o céu. E em Apocalipse 20, verso 4, a ressurreição é para o reino milenar na terra. Então tem um contraste gritante no evento. A ressurreição de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, é para a igreja por ocasião do arrebatamento, que vai subir ao céu. Já em Apocalipse 20, verso 4, a ressurreição é para os santos da grande tribulação e os mártires que irão entrar no reino. Então, tem diferença. Você colocar que 1 Tessalonicenses 4,16 está ligado com Apocalipse 20, verso 4, é um erro de interpretação bíblica, um erro de leitura muito grande. Outro erro é o seguinte: se a ressurreição para a vida em Apocalipse 24, como o autor diz, faz link com 1 Tessalonicenses capítulo 4,16, porque ele fala da ressurreição para a vida, mas do arrebatamento, né? Ali fala para o arrebatamento, e no argumento de George Led, é a ressurreição para a vida, e nesse argumento o que ele coloca? Ele diz que essa ressurreição é para o arrebatamento de Apocalipse 24, né? Que ele linka tudo. Então teremos um grande problema com Apocalipse 19, porque o verso de número 8 mostra a igreja no céu. Vai dizer aqui, na Bíblia: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então o verso 8 e 19 mostra a igreja no céu. No verso 11 e 16, na segunda vinda, onde Cristo está vindo à terra montado em cavalo branco, né? No verso 14 mostra que a igreja e os exércitos do céu estão vindo com ele. Olha o que o verso 14 diz: e seguiam-nos o exército do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Então, quem porta essas vestes de linho resplandecente, puro e fino, branco, é a igreja. E Zacarias 14,5 vai corroborar com a vinda dos santos, com Cristo em glória, dizendo que todos os santos virá com ele. Então, os pós, eles têm que explicar, já que a igreja vai ser arrebatada. Quando Cristo vir em glória na segunda vinda, quem está vindo com Cristo à terra? Uma vez que a igreja não foi arrebatada ainda na visão deles. Então, esse é um erro de olhar para o texto bíblico e ver a diferença. Então, um erro de hermenêutica muito grande, né? Outro erro é se o arrebatamento acontece verdadeiramente na segunda vida em glória. E o autor que diz que Apocalipse 24 é a ressurreição para o arrebatamento, onde está a igreja no céu e quando ela vai para o céu? Então, é uma coisa que os pós não conseguem explicar. Onde está a igreja no céu? Quando ela vai para o céu? Porque a passagem de Apocalipse 24 e 5 é claro falando o motivo da ressurreição. Que motivo é esse? É para entrar no reino milenar de Cristo, que durará 1000 anos sobre a terra. Então, se essa lógica pós-tribulacionista for a correta, João 14, 1, 3 é uma promessa falsa que Cristo faz para a igreja. Porque em nenhum momento nós vemos a igreja no céu, na casa do Pai, na visão pós-tribulacionista. Aí pode ser, igual o autor colocou aqui, que viverá para sempre um novo céu na nova terra. Mas a promessa da igreja ser arrebatada não é para o novo céu e para a nova terra. A promessa é uma iminência de Cristo. O arrebatamento é iminente. Qualquer dia, qualquer hora, né? Vigiai. Então, esse é um dos grandes erros. Então, o autor colocar 1 Tessalonicenses 4,16 em paralelo com a ressurreição dos santos de Apocalipse 20 e colocar a igreja incluída aqui, isso aí é um erro muito forte de interpretação, né? Então, eu fiz questão de fazer esse vídeo
para mostrar o ponto fraco, frágil do pós-tribulacionismo, onde por isso que eu não consigo conciliar as profecias dentro da visão pós. Né? Esse é o livro As Últimas Coisas de George Eldred. Né? Então, fazer paralelo, link de Apocalipse 24 com 1 Tessalonicenses 4,16 é um erro muito grande. Primeiro nós temos que entender que 1 Coríntios 15 ele diz que cada um por sua ordem, né? Então a primeira ressurreição não é uma única ressurreição, é uma ordem, né? Tem uma camada, podemos dizer, e então fica essa minha posição, onde eu não concordo com o que foi dito pelo esse autor aqui, não consigo conciliar essa ressurreição de 1 Tessalonicenses 4,16 com a ressurreição de Apocalipse 20, verso 4, em meu ponto de vista, não encaixa, tem uma série de problemas aqui. Então esse é o vídeo, que Deus lhe abençoe e até o próximo, em nome de Jesus. Amém.